O nome dele é Anísio Romanini. Ele é empresário e proprietário do Shopping Center Polo Shopping Curitiba, Paraná. Ele é casado com Mirma. Nós tivemos o prazer também de recebê-la num chá feminino da Donep, há uns 6 anos atrás. Ela veio dar, né, a sua palestra aqui. Eles têm 2 filhas, 2 genros e 3 netos. E eles têm essa energia para compartilhar conosco essa alegria da família, desse sucesso, que o grande homem, o maior sucesso é na família. Né? Não adianta a gente ter, né, vários shopping centers, vários Bourbon e ter um problema dentro da família. Então pode passar aqui, Anísio. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Realmente, como ele disse, para mim é um grandíssimo prazer estar aqui de volta, nessa terra que eu amo tanto. Tenho tido o privilégio de poder, como ele disse, andar por esses rincões do Estado. Tenho trabalhado no passado e agora também pela Donep, andando por esse interior afora, de norte a sul, leste a oeste. E realmente a cada local, a cada momento, a cada situação, a cada agrupamento, é sempre uma experiência nova, renovadora na vida da gente. Há pouco estávamos aí comentando, relembrando algumas coisas que já vivemos aqui no Rio Grande do Sul. E para mim é sempre muitíssimo bom, e não é retórica não, é fato, de estar aqui com vocês. Então em Porto Alegre já é a 4ª vez que eu retorno. E fiquei muito feliz e honrado quando ele me ligou, convidando para aqui vir novamente e ter esse momento precioso, que é o momento onde nós estamos nos conhecendo. Momento em que a gente tem o privilégio de ver vocês. É certo que 15 minutos antes, eu andando por aí, você ia ver como um transeunte qualquer. A partir de agora, a gente já tem esse momento gostoso de nos conhecer mutuamente. Então, o Anísio agora já não é um mero desconhecido para você. E a Donep tem esse fator de convidar uma pessoa para poder vir a um evento como esse, para estar compartilhando a respeito de um pouco da vida, um pedaço da vida da gente. Sobre a mesa de vocês estão vendo as revistas que aí estão, e elas também contêm 4 depoimentos, também assim como companheiros nossos, que se dispuseram a contar a sua história, e para que ela ficasse aí escrita, para que você pudesse vê-la, para que você pudesse observar, para que você pudesse, no momento que estiver lendo ou me ouvindo, vocês possam fazer uma reflexão da sua vida. A nossa vida é tão passageira. Às vezes eu com meus 66 anos, né, como já disse, com a minha vida já bem rodada, já com a família constituída, minhas filhas já cuidando das suas vidas. Eu lá em casa, eu e minha esposa sozinha, comentávamos hoje na casa dele, uma casa bonita, né? E já também com o ninho vazio, e lá em casa não é diferente, né? Ainda que os netos enchem muito, né? São poucos, mas enchem a casa. Né? Eles vão, uma vez por semana, vão lá em casa e dormem os 3, né? Um de 12, um de 6 e um de 5. E vão os 3 em casa. Aliás, assim, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é avô e avó aqui? Bastante, né? Bastante. Então, nós todos que levantamos as mãos vamos fazer uma inveja agora para os demais. Uma inveja. Quem é? Os avós não levantam a mão. Quem são pai e mãe aqui? Os avós não, só os que não são avós. Então, vocês que são pais, ter filho é uma delícia, não é verdade? Fala sério. Ter filho é uma delícia, mas ser avô é uma trilícia. Enquanto o pai é uma delícia, a avó é uma trilícia. Eles vão os 3 em casa, uma vez por semana, e os 3, né, dormem junto com a gente no nosso quarto. Né? Então a gente coloca um colchão do lado direito, um colchão do lado esquerdo e um colchão no pé da cama. Eles vão dormindo. No dia que dorme, cai um para lado de cá, aí o outro dorme, briga entre eles para quem não quer dormir, dorme o outro para lado de cá, e os 3 com a gente. De 12 anos já está um pouco incomodadozinho, porque já está nascendo umas pinuginhas, né? Então já começa a ficar meio assim, né? Mas vai lá em casa e fica com a gente. Então é uma bênção. Como bem disse o nosso presidente, nada nesse mundo substitui o sucesso na família. Então vocês estão olhando um homem que
me considero um homem de sucesso. Né? Sou empresário na área de shopping center, já tivemos 3 shoppings na cidade de Curitiba. Hoje estamos com são 220 lojas. É o segundo mais antigo da cidade, nós temos 22 anos no nosso shopping em Curitiba. É uma localização privilegiada. É certo que estamos vivendo as agruras dessa crise, como não há mercado que não foi afetado, né, por esse momento que nós estamos vivendo. Não é fácil, né, ser um empresário, ou mesmo se for um funcionário executivo, nesses tempos que estamos vivendo. Não é fácil. Talvez essa seja a crise de maior intensidade e de maior duração. Eu já passei por muitas nesse país, né? Muitas mesmo. Mas me parece que essa é a mais intensa, tanto pela sua duração como pela sua intensidade. Então nós não somos um exemplo fora da curva do problema. Estamos vivendo. O consumidor está retraído. Eu costumo dizer que o consumidor hoje vai menos. Todos nós somos consumidores, né? Todos nós aqui somos consumidores. Então o que eu vou dizer agora provavelmente deve atingir a todos aqui. Raríssimas exceções, talvez. Mas com quantos consumidores nós vamos menos aos ambientes comerciais e quando vão, compra menos. Que até mesmo aqueles que estão sem problemas e abastados, pelo clima psicológico que envolve toda a nação, estão mais retraídos. Então o consumidor hoje ele vai menos e compra menos. Isso é um impacto muito grande, é um impacto significativo na vida dos empresários, das empresas. Nós não somos diferentes. Mas eu posso dizer com toda a segurança, com toda a tranquilidade, até aqui tem me ajudado, meu Deus. Até aqui tem me ajudado, meu Deus. Comentávamos há pouco, e aqui andando aqui dentro, né? Shopping aqui, ó, o hiper é muito grande, mas o shopping é pequeno. E tem lojas fechadas aqui. E dizíamos aqui, o vizinho da frente aqui, que é um dos maiores de Porto Alegre, tem muitas lojas fechadas. Essa é a tônica do momento que nós estamos, né? E no meu negócio, loja fechada é realmente um problema muito grande. Muito grande. Por quê? Porque não só não recebe, como tem que pagar. Eu, proprietário, tenho que custear, as lojas estão fechadas, é um condomínio. E como condomínio, você tem que custear, como empreendedor, aquelas que estão fechadas. Não recebe e custeia. Então é realmente um problema grave. Mas lá em Curitiba, dos 25 maiores shoppings, nós somos o terceiro com menos problema, em termos de vacância. Eu posso dizer para vocês, eu sou um homem que eu me considero com bom desempenho e resultado na minha vida, dentro dos meus 66 anos, mas posso afirmar para vocês que não foram 66 anos de plenitude de tranquilidade. Houveram vários momentos na minha vida que foram momentos dificílimos. Momentos que tive que vivê-los porque foi-me imposto problemas. Mas muitos eu tive que vivê-los porque eu os criei. Eu os criei. E às vezes no nosso ímpeto, na nossa volúpia de trabalho, ou de interesse, ou de disposição, e na própria imaturidade da vida, às vezes, a gente vive momentos extremamente difíceis. E o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é algum desses momentos. E não para que você meramente conheça a minha história. Porque a minha história é comum, não tem nada de excepcional. Mas para que você possa refletir na sua. E eu tenho a alegria de dizer a vocês, isso eu falo mesmo, que ela não é para somente aqueles que têm o mesmo fator da minha idade. É para todos, sem exceção. Por quê? Porque tem algo aqui em comum com todos vocês. Tem algo aqui que nos nivela a todos. Não importa se você tenha estado aqui conosco pela primeira vez, ou se você já veio a segunda, a terceira ou outras vezes, você seja até um adolescente como eu, militando nesse trabalho há mais de 25 anos. Mas o que nos nivela é que todos, sem exceção, estão aqui porque aprove a Deus fazer isso. Aprove a Deus trazermos todos aqui. Me trouxe de Curitiba, mas trouxe você aqui
E eu gostaria de enfatizar isso para você. Independente da sua crença, independente da sua forma de viver a tua fé, independente se você tem fé ou não tem fé, pelos meus 25 anos de labuta nesse Ministério do Trabalho da Danébia, posso te afirmar que você está aqui hoje porque Deus o trouxe. Quem o convidou o fez porque foi tocado por Deus para que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus ama você. Deus ama a sua casa. Deus ama a sua família. Deus ama a sua estrutura de vida. E isso eu tenho absoluta convicção, mesmo não conhecendo vocês. Então, um dos parâmetros que eu tenho para entender isso é o fato de você estar aqui essa noite. O fato de você ter deixado, como bem disse o nosso presidente, deixado os seus afazeres, deixado a sua vida comum. E quando eu digo comum, é dentro das suas condições de vida naturais, família, e estar aqui. O que me deixa em paz, e me deixa tranquilo, e me deixa ao mesmo tempo com o sabor do dever cumprido, independente do que possa vir a acontecer daqui hoje, é que você está aqui. E eu tenho o privilégio de compartilhar essa minha história com você. Eu comecei minha vida profissional muito cedo, dentro de uma multinacional muito grande. Daí que eu conheço bastante o estado de vocês, por conta dessa multinacional. Eu trabalhei por muitos anos, quase 20 anos, na Unilever. A Unilever é uma multinacional que tem produtos que, por certo, você os tem hoje em casa. Minerva, Brilhante, Seda Shampoo, Rexona, Dove, enfim, N produtos, maionese, Hellmann's, por aí afora. Uma série de produtos de renome, de importância no mercado. E eu trabalhei durante quase esses 20 anos nos departamentos dessa empresa, na área comercial dessa empresa. Eu gerenciei do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por conta disso eu viajava muito. Por conta disso eu vivia constantemente viajando. Em algum momento a minha sede foi em Santa Catarina, depois foi para Curitiba, onde eu estou até hoje lá. E a sede dessa multinacional então é em Santa Catarina, e por conta disso eu vinha muito para cá. Então eu conhecia a fronteira uruguaiana, fronteira lá de lá, interior, enfim. Eu viajava muito para cá. E essas viagens faziam com que eu ficasse fora da minha casa durante a semana inteira. Eu quase que me forçava sempre de voltar para passar uma semana em casa. Nem sempre era possível, mas fazia isso. Então, em casa, eu passava normalmente o sábado e o domingo. No restante dos dias, eu estava viajando para algum lugar. Como foi dito, eu tenho 2 filhas, e as minhas filhas eram juvenis, e eu, sempre que eu podia, normalmente eu comprava um presente para trazer para casa para elas. E um belo dia, comprei 2 bicicletas para elas. Eu morava numa casa grande, um rental bastante amplo, e comprei 2 bicicletas para elas. E no fundo da minha casa eu tinha um escritório, porque normalmente todo o desempenho da minha semana, eu tinha um malote que saía por volta das 5 horas da tarde, e eu tinha que postar nesse malote todo o fato do trabalho daquela semana, e mandava para São Paulo, que era a nossa matriz. Então, eu chegava de viagem, naturalmente eu tinha que ir para esse escritório, trabalhar nesse escritório, para compor toda essa parte documental e enviar para a matriz. Então, era muito habitual isso. Mas aquele dia eu comprei 2 bicicletas. E as minhas filhas, a diferença de idade delas é 1 ano e um mês. Então, elas cresceram praticamente juntas, né? E comprei 2 bicicletas. Cheguei, as bicicletas eram montadas, e elas foram brincar no quintal, e eu fui para o meu escritório, que era no fundo de casa. Em dado momento, elas entraram no meu escritório e disseram assim para mim: papai, vem brincar com a gente, papai, vem brincar com a gente. Eu disse: papai não pode, filho, papai tem que fazer esses documentos aqui, eu tenho hora para entregar, vocês vão brincar vocês. E elas foram. Daí a pouco voltaram de novo: papai, vem brincar com a gente, papai. Elas estavam muito eufóricas com as bicicletas, mas me queriam brincando com elas. E eu disse: papai não pode, papai tem que terminar isso aqui, tem hora para terminar isso aqui. Vão brincar vocês. E elas foram. Daí a pouco voltaram, entraram com uma estratégia. A mais velha entrou por debaixo da escrivaninha e saiu no meio das minhas pernas. A outra saiu veio de lado e pegou na barra da minha calça. E elas então disseram para mim: papai, vamos brincar com a gente, papai, vamos brincar com a gente. E dali eu gritei para minha esposa, minha esposa é Nisma. Eu gritei para minha esposa: Nisma, vem tirar essas crianças aqui que eu tenho que trabalhar.
Eu quero dizer a vocês que naquela época eu tinha 4 prioridades bastante claras para mim, na minha vida profissional. Meu sobrenome é Romanini, eu nasci numa colônia de italianos, fui criado numa colônia de italianos, onde minha família toda é extremamente empenhada em trabalhar, todas eles, meus pais, meus tios, e fomos criados dentro daquela criação rígida de que o homem tem que trabalhar. Essa é a minha cultura. Isso eu levei naturalmente para a minha vida profissional. Então, para mim, eu tinha 4 prioridades na época da minha vida. A primeira prioridade era trabalhar. Por quê? Eu tinha consciência que trabalhando eu ganharia. E ganhando eu tinha um status de vida para minha família. De fato, eu conseguia isso. Segunda prioridade era trabalhar. Porque eu fui ensinado, como eu acabei de dizer. Fui ensinado, isso era cultural para mim. Então, trabalhar, ficar a semana inteira trabalhando, produzindo, isso era absolutamente natural para mim. Terceira prioridade era trabalhar. Porque além de ganhar, além de ter a cultura, eu conseguia estabelecer um nível de satisfação muito grande aqui dentro. Eu gostava. Se algo me dava prazer, era pegar meu carro, viajar, não importava se fosse 1000 quilômetros, estando trabalhando com a minha equipe de trabalho, tinha uma equipe grande de pessoas, trabalhando com eles, aquilo me era muito satisfatório. E a quarta prioridade, pelo menos a quarta prioridade, era trabalhar. Por quê? Porque além de tudo isso, eu tinha status. Eu era gerente de uma multinacional muito grande. E quando chegava aqui com o Zafari, eu era recebido pelo dono do Zafari. Eu tinha reuniões com os donos do Zafari. Não era meramente com o comprador, que era importante, mas eu conheci cada um deles. Eu conhecia as empresas, os grandes importadores até em Pelotas, comerciais, enfim, eu tinha status. E esse status me dava também um nível de prazer, de satisfação muito grande. Por quê? Porque a empresa que eu representava era muito grande. Então, esses 4 fatores me davam realmente um prazer muito grande, uma identificação muito grande. Só que, na minha casa, eu vivia problemas que eu não percebia. A minha esposa sempre foi muito dinâmica, inteligente, muito expansiva, agregadora. E nós tínhamos, então, um relacionamento de final de semana. Ela cuidava das crianças, ela que educava, porque eu era um pai ausente, ela educava, e muito bem, por sinal. Mas nós sempre tivemos um desejo de ter um negócio próprio. Mas eu não podia, de forma alguma, pela forma como eu trabalhava. Mas ela, como era extremamente expressiva, comunicativa, então eu disse para ela, vamos montar um negócio junto, no qual você cuida. E de fato começamos esse negócio. Montamos uma loja de materiais esportivos naquela cidade. E começou de maneira simples, mas como eu previa, como eu tinha uma visão de negócios, ajudando-a, ela começou um negócio pequeno e começou a crescer naquela cidade. Começou a ficar importante aquele negócio naquela cidade. A loja começou a ficar grande. Mas aí nós tivemos que nos mudar para Curitiba, de volta, que é a matriz nossa, regional, foi para Curitiba. E lá nós montamos uma loja também. Então ela começou a cuidar da loja de Curitiba e da loja de Santa Catarina. Aí montamos uma fábrica. E essa pequena fábrica foi crescendo. Aí vamos para a segunda loja, para a terceira loja, para a quarta loja, a quinta loja. E as lojas foram tomando vulto. E eu viajando totalmente, completamente. E quando chegava de viagem, eu tinha essa atividade minha de escritório. E quando eu terminava, nós íamos ter reunião, eu e ela, para que ela pudesse me posicionar do que vendeu, do que não vendeu, como estavam as lojas, como estava a fábrica. E nós começamos a ter um relacionamento curto, porque era de final de semana, e empresarial. E eu a tratava como eu lidava com a minha equipe. Era uma tratativa de respeito, era uma tratativa bastante juntos, mas de produtividade. As lojas tinham que produzir. E quando as lojas não produziam, essa loja ou aquela loja começava a não dar resultados, nosso diálogo era um diálogo de resultados. E evidentemente que nós começamos a ter uma mistura de relacionamentos e sentimentos. O escritório passou a ser o lugar da intimidade e a cama passou a ser o lugar do escritório. E isso começou a ser algo que para mim era natural, mas para ela começou a ser fatídico. E ela começou a entrar numa depressão muito profunda por conta disso.
porque eu a tratava como se fosse um sócio, muito mais do que uma esposa. Eu não percebia isso, mas eu a tratava assim. E ela começou a entrar numa depressão muito séria. E, obviamente, eu não reparava nisso, porque eu chegava só no final de semana, e no final de semana então, ela se produzia, tanto fisicamente como psicologicamente, para me receber, para nós estarmos juntos. Mas as discussões que nós começamos a ter não foram exceções por conta do trabalho e por conta de uma depressão que ela já estava já vivendo e eu não tinha leitura dessa depressão, porque ela se fazia para mim. E a depressão foi aumentando, foi tomando vulto na vida dela, e ela começou a se tratar com psicólogos, com psiquiatra, e eu não sabia. Eu não tinha noção disso, por conta desse relacionamento complicado que a gente tinha. E as discussões começaram a acontecer, as brigas começaram a acontecer, e para mim, eu não entendia muito o que estava acontecendo com ela. Ficava a semana inteira fora, quando chegava em casa, ao invés de ter paz, sossego e tranquilidade, havia um relacionamento turbulento, um relacionamento difícil, um relacionamento complicado, um relacionamento de discussões. E a gente começou a ter, nosso casamento começou a ter e viver momentos complicados. Na minha leitura, o problema todo estava com ela. Na minha forma de entender, estava todo com ela. E, em dado momento, ela teve, num dia que nós estávamos fazendo uma viagem, ela teve um momento, foi extremamente sério, nós estávamos viajando juntos, e nesse momento da viagem, nós começamos a discutir, começamos a brigar, e nessa briga, ela teve um momento de uma convulsão nervosa. E foi muito, muito terrível ver a cena, porque ela teve um enrijecimento muscular do rosto, os olhos viraram, as mãos se enrijeceram, e nós paramos ali no meio da estrada sozinhos, e não tinha a menor noção do que estava acontecendo, não tinha a menor condição de entender o que estava acontecendo, e ela com aquela transformação física extremamente difícil, e parados os dois ali na beira da estrada, sozinhos, e eu tentando dialogar com ela, e ela não me respondia nada com coisa alguma, e aquela cena muito, muito brutal, aquela cena extremamente agressiva de vê-la com os olhos virados, com a face distorcida, com as mãos enrijecidas, e não poder fazer nada, não poder como lidar com aquilo. E aquilo foi melhorando gradativamente, ela foi se soltando gradativamente, e eu perguntava para ela o que estava acontecendo, ela não me respondia nada com coisa nenhuma. Nós chegamos em casa, ao término da viagem, ela continuou não me respondendo nada, não explicando nada que tinha acontecido. Eu fiquei por demais preocupado, porque foi a primeira vez que eu vi uma reação física dela. Depois de tanto tempo já convivendo com essa situação de trabalho conjunto. E aquela cena me foi muito chocante. E aí ela não me dizia nada. Eu perguntava, ela dizia não era nada, que não era nada, que não era nada, e não me contava. Ela já estava em tratamento psicológico e psiquiátrico há algum tempo e eu não sabia. E aí, em dado momento, me surgiu de perguntar para uma amiga comum nossa se sabia de alguma coisa. E essa amiga relutou, mas acabou me falando. Para mim, ir conversar com uma psicóloga. E eu falei, mas por que conversar com essa psicóloga? Falei, porque ela está em tratamento. E além de psicóloga, ela está também com uma psiquiatra. Eu realmente fiquei muito preocupado com aquela situação, porque ela não me dizia nada, e eu marquei, então, com o psiquiatra, uma consulta. Aquele psiquiatra que era dela. Marquei consulta, não disse nada. Na frente do psiquiatra, eu disse, eu sou esposo da mesma, sou a paciente, e eu quero saber o que está acontecendo, porque aconteceu isso na estrada, em viagem, e eu não entendi nada, não conheço nada sobre isso, e ela não me fala nada. Ele ficou me olhando um tempo, e disse, olha, senhora Anísio, eu vou te explicar o que está acontecendo com ela. E ele começou a me relatar, então, o quadro clínico dela. O quadro clínico depressivo. Às portas de entrar no pânico. E eu até então não tinha entendimento sobre o que era isso de fato. E ele começa a me relatar e explicar pormenorosamente o que era o quadro clínico dela. E eu fico por demais assustado, e volto para casa, tento reatar um diálogo com ela, e ela se reluta muito em falar para mim o que estava acontecendo, mas o estado grave que ela já estava já era avançado. E aí, então, eu tenho que refazer todo um contexto de vida relacional com ela, tentar entrar naquele mundo que eu não sabia que existia, né? Para que pudéssemos juntos aí tentar trazê-la de volta para um processo de recuperação. Mas era muito difícil, muito difícil. Nesse momento da minha vida,
eu já estava um pouco insatisfeito com o processo meu profissional, porque eu também estava já não gostando muito de ficar longe da família, apesar de não entender direito essas coisas. E, nesse momento, eu começo a planejar a minha saída da empresa, da multinacional, da Unilever. Porque eu já tinha uma rede de lojas, já tinha uma fábrica, e eu pensava que agora eu deveria cuidar dos meus negócios. Mas era muito difícil pedir fazer a demissão daquela empresa. Nesse momento, a minha esposa começa a participar de um grupo de mulheres, de um curso. Ela conversou comigo, disse que podia participar de um curso. E o curso era o Desafio de Ser Mulher sob a ótica de Deus. Eu sempre fui cristão de berço, ela também sempre foi cristã de berço. Nós crescemos assim em famílias cristãs. Ou seja, para nós Deus sempre foi uma pessoa presente na nossa vida, na nossa realidade familiar. É certo que a gente não tinha uma grande participação de vida dentro da comunidade cristã. Mas ambos tínhamos todo um berço cristão, tanto eu quanto ela tínhamos, ainda que de denominações diferentes, mas tínhamos. Mas ela pede para fazer esse curso e eu concordo. Ela faria esse curso. E nesse curso, então ela começa a ter, eu vou repetir o curso era o Desafio de Ser Mulher sobre a ótica de Deus. E ela vai fazer esse curso com várias mulheres. Mulheres de idades diferentes, de cultura diferente. Era um grupo que foi formado e ela foi participar. E nesse curso, que durou vários meses, eu comecei a perceber a diferença dela. Fui vendo a diferença dela no comportamento, na postura, no diálogo. E comecei a perceber que ela, de fato, começou a ter uma melhora sensível, tanto no processo depressivo, quanto no processo comportamental. E eu fiquei contente com isso. Fiquei muito contente. Mas houve um momento nesse curso que foi pontual na vida dela e, por conseguinte, na vida da nossa família como um todo. Nesse curso, ela tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ela entrega a vida dela para Jesus Cristo, nesse curso. E ela vai me contar sobre isso. A experiência que ela viveu de entregar a vida dela para Jesus. Para mim foi importante, foi impactante, apesar de não acompanhar muito de perto isso pela minha ausência, pelas minhas viagens. Mas, como eu disse, eu já estava pensando em sair, estava pensando em me desligar daquela empresa para ficar mais perto da família, por conta de toda essa problemática com ela e por conta também das nossas crianças. Nós já eram, nesse momento, já adolescentes para jovens. Então, eu me decido a sair dessa empresa. Peço demissão. Não foi fácil, foi bem difícil. Até porque eu tinha uma ascensão, o professor me chama, me questiona por que eu deveria ser, se era de fato o passo certo. Familiares me questionaram bastante, por ser uma empresa extremamente estável e por já ter atingido um posto avançado na empresa. Mas eu estava determinado. Aí saí e começamos a tocar nossa empresa. Então aquelas lojas começaram a ter mais vulto, mais investimento e nós começamos a crescer de fato. E as coisas começaram a tomar um vulto bastante interessante dentro desse novo composto familiar. Agora, já entendendo o que estava acontecendo com a minha esposa, com as minhas filhas, que já eram juvenis, jovens, quase jovens, a depressão que estava em tratamento da minha esposa. Agora começamos a cuidar juntos da empresa. Bom, aí nossa vida muda de maneira significativa. Porque agora eu passo a trabalhar junto com ela dioturnamente. Não esporadicamente, mas dioturnamente. Assumo a empresa e começamos a dar um impulso na empresa de crescimento. De fato, a empresa cresce, começa a tomar um vulto mais importante, tanto lá em Curitiba como aqui em Santa Catarina, e a gente começa a trabalhar juntos. Só que aí dá uma nova dimensão de trabalho, de relacionamento. Porque agora você está o dia todo trabalhando juntos. E, de fato, as diferenças começam a se tornar mais acentuadas. Porque a minha visão é uma, a visão dela era outra. E nós começamos a ter embates agora, embates de como levar a empresa. E chega ao ponto que as meninas já começam a participar conosco também, e chega ao ponto que ela fala, eu prefiro parar. Eu prefiro me ausentar um pouco da empresa, você e as meninas tocam. E nós começamos a fazer isso mesmo, comecei a tocar a empresa, mas sozinho, e todo aquele ímpeto de uma empresa multinacional, querendo que tudo aquilo que os grandes negócios que eu fazia na multinacional, queria fazer na minha empresa também, tive o arrojo de querer fazer grandes negócios,
e comecei a buscar exportar. Queria exportar. E comecei a criar toda uma linha de produção para exportar. Nosso produto era materiais esportivos. Queríamos exportar. E como eu não tinha nenhum know-how de exportação, me associei a um indivíduo, um empresário, que era exportador, e para mim ganhar experiência, fui trabalhar com ele. Só que esse cidadão era um cidadão muito complicado, que tinha os seus negócios de maneira muito complicada. E, infelizmente, eu confiei muito nele. E quando eu confiei muito nele, eu fiz um investimento pesado nessas exportações, acima da minha capacidade que eu podia de fazer. Obviamente, me endividei. E, infelizmente, ele me deu um problema enorme. Eu tive que arcar com um prejuízo muito grande, porque eu não era exportador. Ele era exportador. Eu fazia como ele. E confiei nele. Não deveria, mas confiei. E aí eu tive um prejuízo muito pesado. E para poder fazer frente a esse prejuízo, eu tive que vender alguns patrimônios que eu tinha. Para fazer frente a isso. Então, houve uma descapitalização da minha vida para fazer frente àquela situação. Eu nunca tive um cheque devolvido na minha vida. Eu nunca tive uma duplicata atrasada. Nada. Sempre tive uma vida muito correta nesta área. Então, para mim poder continuar desta maneira, eu tive que vender vários patrimônios que a gente tinha ganhado ao longo da vida. Mas fizemos isso e acertamos isso. Mas, em curto espaço de tempo, houve um outro problema grave, uma dessas dificuldades no Brasil, e que a minha situação financeira ficou ainda mais complicada. Bem mais complicada. As lojas começaram a não vender tanto quanto vendiam, a fábrica não produzia tanto quanto deveria produzir, e eu comecei a entrar num funil muito grande de dívida. Comecei a ficar endividado com bancos, e o primeiro banco, o segundo banco, o terceiro banco, o quarto banco, e essa dívida foi ampliando, foi aumentando, muito acima do meu ativo, minha capacidade que eu tinha de poder produzir resultados, e a dívida foi crescendo demais da conta. Em um dado momento desse montante de dívida que eu estava vivendo, eu precisava de um fôlego com os meus fornecedores. E houve uma situação delicada no Brasil, que todo mundo começou a ter dificuldade, e os meus fornecedores começaram a apertar, a tarrachar bem o processo de pagamento que eu andava trazendo aqui e acolá. Enfim, chegou um momento que um dos meus maiores fornecedores, eu precisava realmente muito de uma prorrogação do prazo, porque venciam duplicatas enormes que eu tinha com ele, e eu não tinha recurso para pagar sequer a folha de pagamento que vencia dos meus funcionários, e eu pedi a esse fornecedor que me prorrogasse aquelas duplicatas. E ele não prorrogou. Eu insisti uma vez, duas, três, não houve acerto com ele, porque ele dizia que o problema dele era maior que o meu. Então, chegamos no impasse, aquelas duplicatas foram ao cartório, e eu lutava para que não houvesse nenhum procedimento de protesto, porque eu conhecia a dificuldade que eu entraria se caso protestasse com os bancos. Eu diria mais ou menos uns 5, 6 bancos, tinha uma dívida pesada com os bancos, para que eu pudesse ter o capital de giro circulante. Eu tinha que pagar esses bancos, não podia ter um protesto, porque eu sabia que haveria uma situação delicada na renovação dos meus passivos, das minhas dívidas nos bancos. E, enfim, essa empresa não me prorrogou. Eu não tive como acertar com eles, não tinha mais onde buscar dinheiro emprestado. Eu já devia para cunhada, devia para sogra, já devia para parentes, devia para bancos, e eu não tinha mais onde buscar dinheiro emprestado. E eu lembro que aquelas duplicatas foram protestadas. Para mim aquilo foi um baque, talvez para algumas pessoas não fosse tão grande, mas para mim aquilo foi um baque muito forte. Eu me lembro que eu fui para minha casa, me fechei num cômodo que eu tinha nos fundos da minha casa, e ali eu comecei a chorar. Ali eu comecei a chorar profundamente diante de Deus. E eu comecei a perguntar para Deus por que estava acontecendo aquilo comigo. Eu não entendia. Se eu tinha uma vida próxima naquela empresa que eu trabalhava, larguei tudo para ficar perto da minha esposa, ficar perto das minhas filhas. Ele estava trabalhando para mim agora, e de repente eu perco tudo. Os meus patrimônios tinham ido embora. Tinha uma dívida que era impagável para o meu porte, para o meu tamanho. Como é que eu faço? E agora havia um protestado duplicado. Eu sabia que os bancos não iam mais prorrogar os títulos que eu tinha com ele, porque estava protestado. E agora como é que eu faço? Eu comecei a antever uma situação de insolvência, uma situação de falência, e aquilo me deixou extremamente destruído. E eu chorava copiosamente ali, sozinho. E ali me lembrei, na hora que estava chorando, de um amigo meu. Ele era um pastor, não era meu pastor, era um pastor, amigo meu,
que recentemente tinha deixado de ser empresário para se tornar só pastor, e era uma pessoa que eu confiava muito, gostava muito. Liguei para ele. E no que eu ligo para ele, eu estava chorando, ele percebe que eu estava chorando, e fala assim para mim: Anísio, o que está acontecendo? Eu não consigo falar porque eu estava em soluço. Você está onde? Eu estou em casa. Posso ir aí? Eu falei: pode. E ele rapidamente chegou ali. E me encontrou no mesmo lugar onde eu estava. E ali então eu comecei a relatar a ele o que estava acontecendo comigo. Rapidamente, como contei para vocês aqui, rapidamente contei para ele o que estava me afligindo. E ele me ouviu quieto, calado. E contei para ele o tamanho da minha dívida. Contei para ele a possibilidade que eu tinha de pagar aquela dívida que era remota. E ele me ouviu com calma. E quando eu terminei de relatar, eu falei para ele: olha, o nome dele era Ari. Eu falei: olha, eu gostaria muito que você pudesse me ajudar, me orientar agora, o que eu faço? Ele ficou me olhando assim. Depois falou: olha, mas eu tenho um bom conselho para você. Eu falei: fala, Ali, eu estou precisando mesmo, fala para mim, eu te chamei por causa disso. Ele falou: ó, você vai, a partir de agora, orar 2 horas todo dia para Deus. Eu fiquei parado olhando para ele. E ele parou de falar. Eu falei: aí eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Rapaz, eu te chamei aqui para você me ajudar, me orientar. Você vai falar que eu tenho que orar 2 horas por dia? Eu já oro quando acordo, eu oro quando almoço, eu oro quando janta, eu oro quando vou na igreja. Eu não entendo, não tenho entendendo o que você está me falando. Ele brincou comigo assim, falando: Anísio, o problema que você tem é tão grande, rapaz, que só Deus pode te ajudar. Então procura Deus. Aí ele parou de brincar e falou sério: procura Deus. Eu confesso a você que eu não entendi de novo. Que eu precisava de uma coisa prática, uma coisa ali palpável, mensurável. E ele vem com uma conversa dessa e vai embora. Fala: mas eu tinha mais o que fazer, tchau, e vai embora. E eu fiquei sozinho, não estava mais chorando, mas sozinho ali pensando naquilo tudo que ele falou para mim. Que eu tinha que procurar Deus, que eu tinha que procurar Deus. Eu falei: tá bom, vou fazer isso. Fazer o quê? Não tem outra alternativa? Vou fazer isso. Aí boto meu relógio para despertar mais cedo no dia seguinte, já que ele falou que eram 2 horas. E eu vou lá então, 2 horas. Você já viu italiano bravo? Italiano nervoso? Italiano ansioso? Fala mais do que qualquer coisa. E eu estava assim. Acordei cedo e vou lá naquele mesmo cantinho e começo a falar com Deus. E relato tudo e mais um pouco, bem mais do que eu falei para vocês aqui, dos meus sentimentos, que estão no meu coração. Ele mandou fazer isso. E faço isso. Termino de falar, olho no relógio, passou 5 minutos. Ele mandou 2 horas. Eu falei: mas não vai dar certo esse negócio. Como é que eu vou falar 2 horas se em 5 eu falei tudo de direito? Eu ligo para ele, bem cedo. Acordo ele, ligo para ele e falo: olha, não vai dar certo esse negócio. Vamos baixar esse tempo. Porque 2 horas não vai dar. Eu falei 5, eu falei tudo de direito, você mandava 2 horas, não tem cabimento um negócio desse. E ele fala: Anísio, é 2 horas, você me acordou, rapaz, vai dormir? Eu fico ali pensando: como é que eu vou falar 2 horas? Vou repetir de novo? Ele já ouviu uma vez, agora vou falar 2 vezes a mesma coisa. Como é que eu vou tratar isso aqui? Enfim, não foi rápido. Foram dias. Mas de 5 minutos foi para 10, 10 para 15, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Foi tempo, mas chegou em 2 horas. Depois 2 horas e meia. Realmente, tudo que eu previa aconteceu. Os bancos cortaram crédito, fornecedor cortou crédito, cobrador na porta de casa, um atrás do outro, cartórios, um atrás do outro. Até porque, depois que protestou aquelas suplicatas, bom, qual a diferença de protestar 10 e 50? Nenhum, já está protestado mesmo. Aí protestou todo, eu não paguei mais ninguém. E aí eu fui fazer o quê? Uma concordata amigável com todo mundo. Mas deixei protestar todo mundo. Mas agora não paga ninguém mais. E só comprava dos fornecedores que aceitavam vender para mim. Com condições especiais. E assim fui tocando a vida. Nesse momento, da vida mais terrível da minha vida, extremamente difícil, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, familiarmente, surge uma oportunidade. Alguns páreos meus, da mesma categoria minha, da nossa classe de empresários, todos pequenos empresários, nos unimos para formar um pool de empresários em Curitiba, para formar uma pronta entrega de produtos, uma vez que estava virando uma febre no Brasil de pronta entregas. É uma febre naquele momento. E nós achamos por bem criar um processo assim. Então fomos lá na cidade de Curitiba, um local onde achamos um pavilhão grande,
simples. E ali colocamos, então, 80 lojas. 80 lojas. E essas 80 lojas foram um sucesso retumbante em Curitiba. Mas retumbante. Aquilo tinha fila para entrar no empreendimento, de tanta gente que foi para lá. O sucesso foi tão grande que nós entendemos, mas era muito popular. Aí nós entendemos que deveríamos montar um outro local, mais um local na cidade, mas um pouco maior. Porque ali só tinham 80 lojas. Aí escolhemos uma região nobre da cidade. Uma região nobre. E montamos agora com 200 lojas. E de novo, um sucesso retumbante. Sucesso assim incrível, gente entrando, você não conseguia andar nos corredores. De tanta gente comprando. Porque era um shopping voltado, não para entretenimento, mas para compras. Onde produzia bons produtos com preço acessível. Essa era a tônica, esse era o processo do negócio. Então era muita gente. O sucesso foi retumbante. Por conta desse sucesso dos dois empreendimentos, uma grande consultora em Curitiba construiu 4 torres em Curitiba, numa região nobre também, mas nova da cidade. Uma região nova, que estava eclodindo, poder aquisitivo bem alto. E elas construíram aquelas 4 torres e a terra inteira era comercial. E eles nos convidaram para ser sócios. Aonde nós entraremos com uma pequena parte, eles com a grande parte, mas que nós queríamos colocar um shopping ali. E fizemos o terceiro shopping. Montamos o terceiro shopping em curto espaço de tempo. Em parceria com essa construtora. Por conta desse sucesso, os 3 eram um sucesso, aí haviam construído em Curitiba um dos maiores shoppings do Sul, chamado Estação Plaza Show. O Estação Plaza Show, bem no centro da cidade, foi um empreendimento voltado para entretenimento, junto com o shopping. Então ele era semi-aberto. E é uma cópia de Salvador. Um empreendimento em Salvador, eles copiaram o empreendimento de Salvador. Uma coisa é você ter um shopping aberto em Salvador. Outra coisa é um shopping aberto em Curitiba. Frio, chuva e um povo introspecto, por causa do clima. Você tem um shopping aberto em Salvador, que o povo é expansivo, aí você põe um shopping aberto em Curitiba, que o povo é todo introspecto, não tem como dar certo. E não deu certo. Em 2 anos, o shopping estava quebrado. Das 120 lojas que eles tinham 30 funcionando, das 30, 20 era alimentação. O resto tudo fechado. E nos chamaram para assumir aquele empreendimento, como sócios, mas nós tínhamos que comprar um empreendimento. Nós não tínhamos capital para isso, nos associamos a um grande empresário de Curitiba, um dos maiores empresários do Brasil, e ele entrou com a parte financeira, e nós entramos com a parte da expertise, e compramos aquele shopping, estação. E reformamos o shopping, quebrado, com a imagem totalmente destruída, e nós colocamos mais 100 lojas em cima, no andar superior, mais 100 lojas, e tivemos um shopping inaugurado dentro do mesmo ano. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando nós acabamos de fazer aquele primeiro shopping, uma senhora me procurou, que eu não conhecia. Ela disse assim: o senhor é o senhor Anísio? Eu falei: sou. O senhor é o dono disso aqui? Eu falei: eu sou um dos donos, não sou o dono, sou um dos donos. Eu falei: pois é. Então eu vim aqui para te dar uma mensagem de Deus. Eu era um pouco avesso essa história de mensagem de Deus. Eu sempre ia um pé atrás. Mas a ouvi. E ela disse assim: Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem acatado a sua humildade diante dele. E Deus tem visto a sua sinceridade. E Deus vai te abençoar tanto, mas tanto, mas tanto, que as pessoas não vão entender a prosperidade que vai vir sobre você, enquanto você continuar assim. Eu ouvi aquilo, aceitei, mas foi notório o que começou a acontecer, porque isso foi no primeiro shopping. Nós montamos o segundo, foi um sucesso. Por causa do sucesso, o segundo, nós ganhamos praticamente uma sociedade no terceiro e conseguimos comprar o quarto, que era um dos maiores shoppings de Curitiba. E esse shopping que estava quebrado, com imagem, com tudo, em um ano ele já estava levantado de novo. E porque estava levantado no ano, 2 anos depois nós conseguimos vendê-lo e vendê-lo muito bem. Vendemos o shopping muito bem. Bom, eu disse para vocês que eu tinha 4 prioridades na minha vida. Eu hoje continuo tendo 4 prioridades na minha vida. Continuo tendo 4 prioridades na minha vida. A primeira prioridade que eu aprendi, e eu vivo essa prioridade, é Deus.
é Deus. Deus vive sem você, mas você não vive sem Deus. Aliás, viver você pode viver. Eu estou falando viver com qualidade de vida. E qualidade de vida não se mede por quanto você tem, com quanto você vive aqui dentro, de paz, de alegria familiar. Nós comentávamos hoje, estávamos conversando, brincando bastante hoje, comentando sobre família. Eu tenho 2 genros que são homens de Deus, empresários, lutando aí com a questão de empresários, mas homens de Deus. A minha esposa, quando orava para ter genro, ela dizia: eu quero que Deus me mande 2 genros que sejam genros de Deus. E nós temos isso hoje. Nós temos isso hoje. Nós estávamos almoçando na semana retrasada com um dos genros. Semana passada com o outro. E nós convidamos um casal de amigos para estar com a gente nesse almoço, nós estamos em família. E esse casal esteve nos 2 jantares, nos 2 encontros. Eles são um casal que acabou de chegar em Curitiba, nós estamos acolhendo esse casal, então estamos levando ele junto com a gente. E aí, no segundo evento, ela perguntou assim para mim: Anísio, é sempre assim com vocês? É sempre assim a família de vocês? Vocês são sempre unidos assim? Vocês estão sempre juntos assim? Eu falei: sim, é sempre assim. Mas não dá confusão? Eu falei: claro que dá confusão. Vai, dá, de vez em quando dá uns ruídozinhos aqui a colar. Mas a nossa família é isso. A nossa família é isso. Daquele homem que não entendia o que era uma depressão, que não conseguia enxergar na esposa um problema grave dessa envergadura. Hoje, eu tenho 42 anos de casado. E nós vivemos muito bem. Temos nossos problemas? Sim, de vez em quando temos problemas. Mas todos eles são superados. Eu amo minha esposa de paixão. Eu sei que sou amado. Eu cuido dela, ela cuida de mim. As nossas filhas estão formando as suas casas já. Suas famílias já. Mas nós temos uma coisa que nos une. Deus. Eu aprendi que com Deus, não é que a gente não tem lutas, não é que a gente não tem batalhas, não é que a gente não tem dificuldades. Mas eu repito um versículo bíblico que diz assim: até aqui tem me ajudado Deus. E é isso. E é isso. Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Quando você deixou teu filho ou tua filha desamparado? Quando que você deixou teu filho ou tua filha desamparado? Quando? A Bíblia diz: se vocês que têm cabeça meia complicada, são gente complicada, quando o teu filho te pede o pão, você não dá uma pedra, que dirá eu que sou Deus, diz Deus. E eu creio nisso. Eu vivo isso. E eu vim aqui para falar isso para vocês. Primeira prioridade minha hoje é Deus. Segunda prioridade da minha vida hoje: família. Não precisa nem dizer mais, né? Família. Família. Dia dos namorados. Eu, minha esposa, mostrei a foto para vocês hoje. Mostrei a foto para eles hoje. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas, meus 2 genros, fomos num jantar dos namorados. Jantamos dos namorados, nós, casados, juntos, jantando no dia dos namorados. E ficamos juntos até umas 2 horas da manhã. E dançamos juntos. Eu com minha esposa, com as minhas filhas, nós estávamos dançando juntos. Família. Família. Você pode ganhar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas se você perder um filho teu para droga, que valeu a tua vida? Essa história de divórcio só funciona na Globo, nas novelas da Globo. Se você já é um segundo casamento, ok, nunca mais termine esse relacionamento. Se você tem o primeiro, cuida dele, invista nele. Porque não há bem maior do que envelhecer com a sua esposa. Não há bem maior. Porque os filhos casam e vão. Mas quando você está com a sua esposa, há pouco eu estava olhando, agora há pouco eu estava ali no banheiro, eu estava olhando umas fotos minhas com ela, eu olhei, puxa, minha esposa é bonita. E não é retórica não, ela é bonita mesmo. Como minha esposa é bonita. Eu falo para ela sempre isso: você é muito bonita.
Eu a amo. E tento fazê-la feliz, nem sempre consigo. Às vezes eu piso no tomate, infelizmente. Infelizmente. Mas nós nos consertamos sempre. Nada nesta terra é mais importante do que a tua família. Nada. Escreva isso. Escreva isso na sua alma. Se você é jovem e está começando a construir uma família, lute por ela. Com tudo que você tem. Mas não abra mão de poder sentar no domingo, como eu sentei agora, nos 2 finais de semana. Sentar com eles e olhar para eles. Meus netos, minhas filhas, meus genros, todos trabalham. Todos são dinâmicos. E todos são tementes a Deus. Não tem preço. Como dizia aquela propaganda Mastercard. Não tem preço. Eu vim de Curitiba para dizer isso para você. Se você já tem um tempo rodado como eu e não tem tido esse tipo de vida, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Terceira prioridade da minha vida: trabalhar. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Apesar de que hoje em dia eu já estou mais equilibrando um pouco as coisas, mas trabalho muito. Eu continuo gostando muito de trabalhar. Eu continuo me identificando muito com o trabalho. Eu tenho prazer de produzir. Eu gosto de produzir. Eu gosto de desafio. Sem desafio eu fico meio com moribundo. Eu gosto de desafio. Eu vivo por desafio. Eu gosto muito de trabalhar. Se é uma coisa que eu tenho prazer, é de ir na minha empresa trabalhar. Entrar na minha empresa. Produzir na minha empresa. Eu tenho muito prazer nisso. Tenho muito prazer de estar com a minha equipe de trabalho. Boto a minha equipe de marketing do meu lado. Boto a equipe de endomarketing do meu lado. Vamos produzir coisas novas. A semana passada nós estamos em reunião dizendo o seguinte: gente, nós somos a cabeça pensante dessa empresa. Ou a gente vai sucumbir nessa crise ou nós vamos vencer a crise. O que nós vamos fazer? Vocês têm 1 semana para cada um de vocês trazer um projeto de solução para a empresa. 1 semana. E terça-feira agora, amanhã eu vou estar com eles para ver isso. Trabalho muito. Amo o trabalho. Me identifico com o meu trabalho. Até porque a Bíblia diz assim, que Deus abençoa os frutos da sua mão. Essa história de você estar na cadeira de balanço e dizer assim: pai, Deus me abençoa, me abençoa. Não vai cair não, gente. Não vai cair não. Deus abençoa quem madruga. Deus abençoa quem trabalha. Essa história de querer ganhar, produzir sem produzir, isso é fantasia, isso é ilusão. Tem que trabalhar. Quarta prioridade: servir as pessoas. Eu digo para vocês que eu já estou nesse trabalho com a Donete há 22 anos. Chegando a 24, já acho eu. Eu já disse a vocês, eu conheço o Rio Grande do Sul. Eu conheço Santa Catarina inteira. Eu conheço o Paraná inteiro. Eu conheço várias capitais do Brasil, dando esse depoimento que eu estou dando para vocês aqui hoje. Eu já fui para fora do país dando esse depoimento que eu estou dando para vocês aqui hoje. E eu fico muito feliz porque alguém nessa sala hoje falou assim para mim: eu ouvi, o meu marido ouviu esse depoimento teu há 16 anos, 14 anos atrás, né? Acho que foi isso. 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, eu já dei esse depoimento para alguém que está nessa sala. E é praticamente o mesmo. E sabe o que acontece? Acontece que eu tenho percebido mudanças de vida. Por isso que eu me animo. Por isso que eu me animo. Eu quero encerrar com uma historinha parecida, já que eu me inspirei na conversa que ela me deu hoje, me deu muita alegria de ouvir isso dela. Mas eu estava na cidade do interior do Paraná. E eu estava nessa cidade pequena, eu acho que era a 2ª ou 3ª vez que eu tinha voltado lá. E eu contei todo esse depoimento. E quando eu terminei, um senhor de cabeça branca, veio falar comigo. Ele me disse: você lembra de mim? Fisionomia dele meio familiar, mas eu não tinha lá um conhecimento pleno dele. Até porque ele convive com tanta gente. Aí ele disse assim para mim: eu estava aqui há 5 anos atrás, quando você veio trazer esse depoimento. E quando eu vim nesse depoimento, eu vim amarrado, porque eu não queria vir, me trouxeram na marra. Naquela altura da minha vida, eu estava separado da minha esposa, meus filhos queriam a minha cabeça, porque queriam a minha herança antecipada, e eu pensava em me suicidar, porque não valia a pena viver. E eu ouvi o teu depoimento, e como você disse que Deus resolveu a tua vida, então eu disse:
Se resolveu a dele, pode resolver a minha. E eu acreditei nisso, ele falou. Eu quero dizer, ele falou, eu ouvi de novo o teu depoimento. Eu quero dizer a você que hoje a minha vida é melhor que a tua. Meu casamento foi restaurado, eu estou bem com meus filhos e as minhas finanças estão todas em ordem. Então eu quero dizer a você que eu não tenho mais inveja de você. Eu falei, mas eu não fico triste não, eu fiquei muito feliz. Eu ouvi isso de você, eu falei, é todo o significado que eu preciso. E me anima a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Me anima. E é isso o que me anima. De sair de Curitiba, chegar hoje aqui à tarde, ser super bem recebido. Vou embora amanhã cedo. Como eu disse, já tem, meu trabalho me espera. Mas valeu a pena. Eu não sei como você entrou nesse recinto aqui. Até há pouco a pessoa que estava falando aqui, eu tinha ido ao banheiro, quando eu voltei, estava falando isso. Eu não sei como você entrou aqui. Eu sei como você pode sair. Você pode sair como esse Senhor que deu esse depoimento para mim. Eu não sei qual é a intensidade da tua vida. Seja conjugal, seja familiar como um todo, seja financeira. Eu não sei. Você sabe. Agora, o que eu sei é como você pode sair. Vocês não estão ouvindo alguém com uma teoria. Primeiro, eu contei da minha vida para vocês. Segundo, eu tenho ouvido depoimentos como esse de outras pessoas há centenas ao longo de todo esse tempo. E todos culminam um único ponto. Todos culminam um único ponto. Inclusive o meu. As 4 prioridades. Deus, família, produtividade e serviço. Quando a gente entende isso e se entrega na mão de Deus, Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus que tudo pode. Há um versículo bíblico que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entro dentro dele e vou cear com você. Eu vou repetir. Eis que estou à porta e bato. São palavras de Jesus. Se você abrir a porta do seu coração, presta atenção que é você quem abre. Se você abrir a porta do seu coração, e a sua vida íntima, eu entro dentro dele e vou cear com você. Eu amo essa passagem. Sabe por quê? Quem faz ceia de Natal aqui? Com a família. Quem faz ceia de Natal? A maioria, né? Quantos de vocês saíram à rua neste dia de ceia e pegou um morimundo, um estanho e pôs dentro de casa? Sabe por quê? Porque ceia implica intimidade. Ceia implica intimidade. Ceia é relacionamento íntimo. Não presta atenção nessa frase. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, do seu casamento, da sua vida, Jesus está dizendo, eu entro dentro dele e vou cear com você. Ou seja, ele vai passar a fazer parte da sua intimidade. Quem? Jesus, o Deus do universo, o Criador, o Todo-Poderoso. Você vai passar a ter um auxiliar, um amigo, um parceiro no seu casamento que tudo pode, que tudo perdoa, que tudo considera. São palavras dele, não são palavras minhas. Então, se você entender isso e compreender isso, e você veio aqui para isso, se você, na realidade da vida tua que está hoje, seja jovem, ou seja alguém experiente, você entender isso, a sua vida vai mudar. Isso não é retórica, isso é prática. Sua vida vai mudar, seu casamento muda, sua vida financeira muda, seus relacionamentos mudam. Por quê? Porque não é o que você quer, é o que Deus quer. E Ele te trouxe aqui essa noite para isso. Porque Ele te ama, Ele tem interesse na sua vida, Ele tem interesse no seu casamento, Ele tem interesse na sua família. Ele quer isso. Ele deseja que você seja próspero. Ele deseja que você tenha uma família próspera. Para isso Ele me trouxe aqui, para dizer para você que a minha família é próspera. Mas depois que eu entendi isso,
Depois que eu passei a viver isso. A minha esposa vive isso, minhas filhas vivem isso, meus genros vivem isso, e todos são prósperos. Problemas? Sim, tem problemas. Mas estão vencendo cada um deles. É para isso que eu vim aqui. E eu vim aqui para te convidar para isso. Para que você possa sair por aquela porta. Não com uma teoria, uma retórica, mas com uma vida de franca oportunidade de mudanças. A Adonep não está ligada a nenhuma igreja. Nós não estamos aqui falando de denominação religiosa. Nós estamos falando aqui de igreja A ou igreja B. Nós estamos falando de Jesus Cristo. A Adonep não está ligada a nenhuma igreja. Nós somos ligados a Jesus Cristo. Estamos aqui dizendo a você que você, tendo uma vida com Cristo, ela vai ser uma vida segundo a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Que como eu sou pai, você é mãe, não queremos nada de ruim para os nossos filhos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então eu quero, se me permitir isso, eu vou orar por você, por tua vida, vou orar pela tua família, vou orar para que Deus possa tocar no seu coração, como tocou no coração da minha esposa, e tocou no meu coração, e mudou-se plena e completamente a nossa vida. Extensivo aos nossos filhos, extensivo aos nossos netos. E eu creio, extensivo aos meus bisnetos. Eu creio nisso. Extensivo aos meus tataranetos. Eu creio nisso. Porque a promessa de Deus é até a 10ª geração. E aí por aí fora. Eu creio nisso. E tanto que eu creio que eu estou aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé. E com todo respeito por você, eu vou orar por você nesse sentido. De novo, eu não o conheço, eu não a conheço. Mas o nosso Deus, ele tem atributos que só pertencem a ele. Atributos de Deus que só pertencem a ele. Deus é onipotente. Tem poder para todas as coisas. Deus é onisciente. Ou seja, ele conhece particularmente cada um de nós nessa sala. Conhece a intimidade de cada um de vocês. É onisciente. E é onipresente. Eu estou aqui em paz, minha esposa está lá em casa em paz, tenho certeza disso, e como está em paz a minha família, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ora, se ele é onisciente e onipresente, ele está aqui agora. E eu vou orar para que ele, em sendo onisciente, conhece o seu coração, possa fazer com que o seu coração seja, nesse momento, como uma terra fértil. Para que essa palavra, encontrando essa terra fértil, possa germinar. Possa, além de germinar, crescer. Além de crescer, produzir muitos frutos. Esse é o desejo do coração que nós, da Adonep, temos. Que a sua vida, não importa qual é a tua idade, possa germinar hoje com Cristo. Crescer com Cristo. E produzir muitos frutos. Isto, de novo, não é uma retórica. Isto é vontade de Deus. E eu vou orar para vocês nesse sentido. Convido a todos que baixem suas cabeças e fechem seus olhos. Em atitude somente de respeito ao momento de oração que nós vamos fazer, independente da sua fé religiosa. Aqui não estamos aqui fazendo nenhum tipo de discriminação de quem quer que seja. Todos nós aqui estamos hoje debaixo da mesma mão poderosa de Deus. E é dessa maneira que nós vamos nos proceder agora. Senhor nosso Deus, primeiramente eu agradeço ao Senhor de todo o coração por esse momento precioso dessa reunião. Aprove ao Senhor, na sua infinita bondade e no seu poder imensurável, trazer todas essas pessoas aqui para que pudéssemos estar compartilhando juntos esse momento tão importante na minha vida e na vida deles. Senhor, o Senhor sabe exatamente o que eles estão vivendo e passando. Alguns com dificuldades, alguns com problemas de ordem pessoal, alguns com dificuldade de ordem relacional, sentimental, alguns com problema de deficiência física, papai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas o importante é o Senhor saber. E nesse momento eu suplico em nome de Jesus, até porque o Senhor nos ensinou que quando orássemos em nome de Jesus, o Senhor ouviria e atenderia, pelo poder que há no nome de Jesus. Então eu te peço agora, toca no coração de cada um deles. Toca, Senhor, agora. Se há algo para ser restaurado, restaura, meu Deus. Se há algo para ser consertado, conserte, meu Deus. Se há algo para ser ligado novamente, liga, meu Deus.
Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa, a partir desta noite, desenvolver aqui dentro muitas vidas renascidas, muitas vidas retomadas, muitas vidas recuperadas, muitas vidas, Pai, tratadas pelo Senhor. E eu sei que o Senhor faz isso. Eu sei que essa é da sua vontade. Então, que os corações deles sejam terras férteis nesse momento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma pequena e rápida consideração, mas quero que você fique com os olhos fechados. Não se importa com quem está à tua direita, à tua esquerda, quem está na tua frente, quem está atrás de você. Esse é um momento único, seu, com Deus. Seu, com Deus. Então, ouça o que eu vou dizer. Se você entender a mensagem que Deus me trouxe aqui para trazer para você, e você deseja que a sua vida seja transformada, você deseja que a sua vida possa receber esse dom de Deus, essa presença de Deus na sua vida, para reproduzir os benefícios que Deus quer trazer para você, é um momento propício para isso. A Bíblia nos ensina isso. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, diz Jesus. A minha presença é a presença restauradora. Mas é necessário que você tome a iniciativa de dizer: Senhor Jesus, eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo isso para o meu casamento. Eu desejo isso para a minha família. Eu desejo isso para a minha existência. Todos quantos, diz a Bíblia, todos quantos me confessarem perante os homens, eu também o confessarei para o meu Pai que está nos céus. E todos quantos vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É a palavra que está escrita na Bíblia. Então, nesse momento, eu quero abrir essa oportunidade para você. Se você deseja isto com Jesus, eu repito, nós estamos falando de igreja, estou falando de Jesus Cristo. Se você deseja que Jesus Cristo entre na sua vida, eu quero orar agora de maneira específica para você. Levanta a sua mão. Todos fiquem os olhos fechados, por favor, não sejam curiosos. Agora uma hora íntima. Ok, um já levantou, 2, 3. Vamos levantar a mão bem alto. Eu estou aqui em cima, eu preciso ver. Isso. Eu quero orar por você vendo a sua mão. Levanta bem a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Todos que estiverem com as mãos levantadas, eu vou estar orando por você nesse momento. A sua ação é uma ação dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Minha vida está em tuas mãos a partir de agora. Meu Jesus. Então eu vou orar por vocês agora. Senhor Deus, Senhor Jesus, as pessoas que estão com os braços levantados, eles entenderam a mensagem, eles compreenderam a mensagem. Eles estão agora manifestando para o Senhor, não para mim, para o Senhor, a decisão que eles estão tendo de querer ter o Senhor como o Deus da vida deles, como o Senhor da vida deles, onde o Senhor poderá restaurar na vida deles como restaurou a minha, onde restaurou a família, na minha família, como pode, deve e vai restaurar a família deles também, a vida deles também, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor tocou no coração deles, porque era o propósito dessa reunião. Então agora, Senhor, que a tua paz esteja sobre eles, que o teu poder esteja sobre eles, que a tua mão esteja sobre eles, não somente nesse recinto, mas por toda a vida deles, enquanto os dias deles durarem aqui na terra. Por isso, meu Deus, os acompanhe, os guarde, os ensine, os comova cada dia, para que eles possam crescer no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode baixar as mãos, pode olhar para mim. A gente aprendeu uma coisa no domingo. Eu vou pedir algo para vocês agora. Para a gente encerrar, eu vou passar em seguida o microfone para o nosso presidente. A Bíblia diz assim: todos quantos me confessarem perante os homens, eu também o confessarei perante o meu Pai que está no céu. Então eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Todos que levantam a mão. A vergonha agora vai ficar lá fora. Você vai deixar a vergonha lá fora. Você vai ganhar um presente que nós temos para te dar. É uma pequena recordação. Todos que levantaram a mão, vocês vão ganhar um presentinho nosso. E eu também quero dar um abraço em você. Quero ganhar um abraço de você. Vem pra cá. Todos que levantaram a mão. Eu vi, hein? Eu vi. Se você ficar com vergonha, depois eu vou ter que te abraçar depois, né? Eu vi, porque eu estava de olho aberto, olhando vocês. Eu vi. Todos que levantaram a mão, eu vi. Por isso que eu pedi para levantar bem alta, mano, porque eu queria ver. Eu vi. Então vem pra cá, todos que levantaram a mão. Vem aqui, pode ficar mais perto um pouquinho. Eu vou descer também. Desse pedestalzinho aí. Segura pra mim. Então, isso. Vocês aqui. Eu vou levantar, porque eu não enxergo. Tá lá. Sou baixinho. Então, assim, vocês que levantaram as mãos, vocês tomaram a decisão. Então, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia para vocês.
A notícia é o seguinte: todo aquele que confessa Jesus nunca mais morrerá. Vou repetir. Todos que confessam Jesus nunca mais morrerá. É o que a Bíblia nos ensina. A máquina, essa máquina aqui, vai se consumir. Mas o ser, não. O ser, não. O ser, vocês vão ter, como dizia o Zagalo, né? Vocês vão ter que nos aturar lá na eternidade. Como dizia o Zagalo, vocês vão ter que nos aturar. Porque nós vamos estar juntos. Por toda a eternidade. E sabe o que é eternidade? A nossa mente não consegue imaginar isso. Porque a nossa mente é finita e temporal. A gente não consegue entender o que é eternidade. Mas não importa o que seja, é muito bom. E nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Mas é necessário que nós abramos a nossa boca para conversar a Jesus. Então eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir a oração. Eu vou fazer ela pausada para que vocês entendam. Ela não pode ser mera repetição. Eu vou fazer ela pausada para vocês entenderem e vocês pronunciarem. Eu vou dizer assim: eu, Anísio Romanini. Você vai dizer eu, diga o teu nome completo. Eu vou dizer assim: eu creio que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, cresceu e morreu. É uma oração assim, bem simples, mas extremamente objetiva. Pode ser? Então vamos lá, juntos, né? Eu, Anísio Romanini, declaro que aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, cresceu, morreu na cruz por minha vida. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está no céu, e de lá ele me defende a minha vida, e vai se encontrar comigo, porque eu vou ressuscitar também. Eu creio que Jesus Cristo, a partir de hoje, habita dentro de mim e cuidará da minha vida e da minha família, hoje e sempre. Senhor Jesus, eu te peço perdão por tudo que eu já fiz de errado até hoje. E me comprometo, a partir de hoje, a me esforçar de fazer as coisas certas. Peço a sua ajuda para isso. E tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. Muito obrigado por esse momento tão importante na minha vida. Amém. Amém. Uma salva de palmas, gente.